Há muito tempo atrás, numa terra distante, existia um homem chamado Togo. Togo tinha uma família, uma esposa, uma filha e trabalhava como quebrador de pedras. E durante muitos anos, Togo, todas as manhãs acordava, subia a montanha, quebrava pedra o dia inteiro. E quando a lua surgia, Togo voltava para sua casa. Se alimentava, dava um beijo em sua filha e dormia. Os dias eram todos iguais e o tempo fez com que eles se tornassem monótonos. Mas um dia, ao fazer o seu ofício de quebrador de pedras, quando afiou a sua picareta um pouco mais fundo, um som diferente surgiu. Era um anel que estava ali, no meio de toda aquela pedra. Togo, com cuidado, retirou aquele anel que tinha uma pedra verde. Ele era opaco. Togo então passou a mão para tentar limpar o anel. E ao esfregar o anel, um gênio surgiu. O gênio perguntou: "O que queres, Togo?" E Togo disse que queria ser importante. Mais importante do que era, ele queria ser um soldado, aquele que vai à guerra. O gênio então o transformou em soldado. E como soldado ele voltou das batalhas. E as pessoas comemoravam a sua chegada, batiam palmas, gritavam. Depois elas se ajoelhavam, ofereciam alimento e as mulheres olhavam com desejo para ele. E Togo foi feliz. Assim, ele tinha resolvido seus problemas. Mas o tempo passou. E um dia, quando estava ali a comemorar entre as pessoas, o imperador surgiu. E quando o imperador surgiu, todos se ajoelharam aos seus pés. Togo não se conformou com aquilo. Pegou o seu anel e esfregou novamente. E do anel surgiu o gênio. "O que queres, Togo?" E Togo disse que queria ser imperador. E assim, Togo foi imperador e foi feliz. Todos se ajoelhavam aos seus pés. E as comidas eram do mundo inteiro ofertadas. E as mulheres eram as mais belas. E toda a fortuna passava por sua mão. Togo foi feliz por muito tempo, mas junto com o império também veio a obrigação real. E precisava visitar todas as cidades vizinhas. Partia com sua caravana. Certa vez, no meio da estrada, a caminhar, a sua testa começou a suar. O sol era incessante. O líquido escorria e Togo voltou a ser infeliz. Pegou o seu anel e esfregou. O gênio surgiu. "O que queres, Togo?" "Eu quero ser maior do que o imperador. Eu quero ser o Rei Sol." E assim, Togo foi o Rei Sol. E foi feliz. E como o sol, ele conseguia olhar para tudo. Nada fugia do seu alcance. Ele definia quando era calor e quando era frio. Ele queimava as plantas. Ele jogava os seus raios nos lagos e os secava. Togo tinha o domínio de tudo. Mas, uma vez, ao fazer uma donzela sofrer de tanto calor, uma nuvem apareceu e se posicionou bem abaixo dele. Ele perdeu a visão, não via mais a donzela e não era mais poderoso. Tomado de fúria e triste, Togo pegou o anel e esfregou novamente. E do anel, o gênio surgiu. "O que queres, Togo?" "Quero ser a nuvem." E assim, Togo foi a nuvem e novamente foi feliz. Ele podia mudar de lugar. Chegava perto das flores
e chovia, e fazia a grama geminar. Brincava com os jovens que, quando passeavam na rua felizes, saíam correndo quando a chuva caía. Molhava suas roupas, definia quando as pessoas estavam para fora ou não, definia o ritmo da colheita e dava comida quando queria, mas não dava quando não queria. Mas, certo dia, a cochilar sossegado no céu, uma brisa veio e levou Togo para muito longe. Togo, quando acordou, olhou em volta e não reconheceu o lugar e entendeu o que tinha acontecido. Pegou o seu anel e esfregou. O gênio surgiu. O que queres, Togo? Eu quero ser o vento. E assim, Togo foi o vento. E foi feliz. E como vento, ele pôde correr mais rápido do que o mais rápido dos corcéis. Togo podia passar pelas roupas que estavam a secar no varal. Togo mexia as águas com toda a sua força de vento. E ele foi livre. A liberdade não tem preço. Mas depois de um tempo a correr, a montanha surgiu e bloqueou Togo, que teve que passar por fora. Togo então ficou muito irritado. Pegou o seu anel e esfregou novamente. O gênio surgiu. O que queres, Togo? Eu quero ser a montanha. E Togo foi a montanha. Como montanha, ele era imponente. Olhava a todos de cima para baixo. Quem quisesse passar por ali tinha que dar a volta, porque ela era soberana. Ela era a maior de tudo. A montanha ficava parada e olhava para aqueles seres inferiores que andavam. Ele foi feliz durante um tempo. Mas numa manhã, ele sentiu uma dorzinha que descia pelas costas, como algo que incomodava. Queria pegar o seu braço e retirar com a mão, mas montanha não tem mão nem braço. Então, irritado, ele esfregou o seu anel entre as suas rochas e o gênio surgiu. O que queres, Togo? Eu quero ser este que é mais forte que a montanha, que a incomoda. Então, Togo foi aquele que é mais forte que a montanha. Transformou-se num quebrador de pedra. E todos os dias pegava sua picareta e arrancava lascas da montanha. Feliz voltava para casa, beijava sua esposa e sua filha. E satisfeito com o trabalho, ele dormia, sorrindo, porque ele era o mais poderoso de todos. Pô, a história curtinha assim pode ser mais legal. Você realmente precisa ficar com isso no colo. Foi você mesmo. Respira fundo. Há muito tempo atrás, nos confins do Ocidente, existia uma família de fiandeiras.
um pai, uma mãe, uma avó e 3 filhas. As mulheres passavam os dias a fiar e passavam das mais velhas para as mais novas. Fiavam fios de algodão, fiavam fios de seda, sabiam fiar fios grossos e fios finos, sabiam fiar fios egípcios. E aquelas mãos eram mágicas. O pai recolhia todos aqueles fios e os vendia. A vida, assim, foi passando, como conhecimento entre as irmãs. E quando a mais velha, que se chamava Fátima, completou 17 anos, o pai pegou o seu navio, encheu de linhas e fios e chamou Fátima para ajudá-lo no ofício de venda, mas também porque seria uma viagem agradável. E como ela começava a ficar velha, talvez encontrasse um noivo no meio do caminho. Eles prepararam durante dias aquela viagem. E quando o dia certo surgiu, os 2 embarcaram e partiram. O céu estava azul e tudo indicava que ia bem. As ondas batiam devagar e levavam o navio na direção certa. Mas quando entraram em alto mar, de repente, o céu se escureceu e uma paisagem negra surgiu. Os raios começaram a cair do céu. E naquela tempestade, o navio foi jogado de um lado para o outro. E de um lado para o outro. Até que quando um raio caiu no meio do convés, o navio foi partido ao meio. Fátima e seu pai foram jogados e desmaiaram. Quando tudo se acalmou, Fátima acordou numa praia. Olhou em volta e não encontrou pedaços do navio, nem fios, nem pai. Sentou-se e chorou, porque não fazia nem ideia de como voltar para casa. Mas pouco tempo depois, uma menininha surgiu nas areias. Corria à beira-mar e perguntou o que havia acontecido. Perguntou onde estava. E a menininha disse que elas estavam em Alexandria. Mas Fátima não fazia nem ideia de como voltar para casa. A menina pegou Fátima pelas mãos e levou até a sua casa. Chegando lá, ela conheceu um homem e uma mulher, os pais da garota. Era uma família de tecelãos. Eles teciam e faziam vários tipos de tecido. Tecidos resistentes, tecidos leves, tecidos rendados. A Fátima se apaixonou por aqueles tecidos. A menina pediu aos pais que abrigassem aquela moça. E eles aceitaram. Os dias foram passando e Fátima começou a ajudar em casa. Começou a aprender a tecer. A mãe a tratava como uma filha e ensinou todo o ofício. Mas Fátima nunca desistiu de voltar para casa e procurava toda vez que ia vender tecidos na cidade. Perguntava se alguém conhecia sua família, sem nenhum sucesso. O tempo começou a levar embora o que era ruim. E ser acolhida por aquela família foi muito especial. Certa vez, num domingo, Fátima foi com a menininha na praia e as duas se banharam e brincaram de jogar água uma na outra. Mas quando menos perceberam, um navio apareceu e aportou na praia onde estavam. Homens rudes desceram daquele navio e pegaram Fátima e a garota pelos braços. Eram mercadores de escravos. Os mercadores de escravos as acorrentaram e jogaram no navio. Depois pegaram outras pessoas que estavam por ali e fizeram-nas de escravos. Jogaram todos dentro do navio e o navio partiu. O céu estava azul
Quando entraram em alto mar, o navio se distanciava e desaparecia no horizonte. Poucos dias depois, desembarcaram em Istambul. E lá em Istambul, todos os escravos foram colocados lado a lado numa grande calçada. A Fátima ficou ali acorrentada e recebia de comer muito pouco, apenas o suficiente para não morrer. Durante 5 dias, ficou ali debaixo do sol e depois sentia o frio da noite, sendo exibida como um animal para venda. E quando quase todos os escravos já tinham sido vendidos, um homem apareceu. Era um homem alto, bem rude também. Olhava nos olhos dos escravos procurando os mais fortes e só tocava na cabeça daqueles que queria, levando quase todos os homens. Quando se retirava do lugar, olhou para trás, bem nos olhos de Fátima, e resolveu pegá-la também, como dama de companhia para sua esposa. Aquele homem tinha uma fábrica de mastros de navio e trazia mão de obra para a construção dos mastros. Os homens derrubavam árvores, lixavam e colocavam as medidas corretas nos mastros, enquanto a esposa do homem olhava e Fátima ficava ao seu lado a servi-la. Os anos foram se passando e, sem companhia, a esposa do dono da fábrica começou a ser confidente de Fátima e Fátima confidente dela também. As duas começaram a criar laços. Em pouco tempo, a relação escrava-senhora começou a desaparecer. Mas um grande carregamento de mastros foi perdido numa tempestade, porque aqueles eram mares perigosos. E perdendo uma grande quantidade de mastros, a fábrica começou a falir. Primeiro, venderam a mão de obra. Depois, algum maquinário. E quando percebeu, eles já não tinham mais nada. O dono de Fátima pensou em vendê-la, mas a sua esposa não queria se livrar da menina. Conversando, chegaram então a um acordo. Tentariam os 3 encabeçar a produção de mastros e começar novamente a vida. O homem ensinou para sua esposa e para Fátima todo o ofício. Ensinou-as a derrubar uma árvore, depois a lixar, colocar as medidas corretas e invernizar. E mesmo sendo uma produção modesta, que foi sendo feita vagarosamente, as coisas começaram a melhorar. O dinheiro começou a entrar. E Fátima ganhou a sua liberdade por ter ajudado nisso. Mas sem ter para onde ir, continuou morando com eles, mas recebia parte dos lucros da loja. Tempos depois, vários mastros tinham sido feitos. O homem viajava para vender os mastros, e parte daqueles mastros eram de Fátima. Então ela quis ir junto. Os 2 embarcaram no navio, que já estava todo carregado, e partiram. O navio se distanciou da praia, e quando chegou no alto mar, aquele céu azul desapareceu, e um céu negro deu lugar. Fátima já conhecia aquilo. O navio começou a ser jogado de um lado para o outro, e de um lado para o outro. Depois, um raio caiu bem ao lado do navio, não partindo no meio, mas virando e jogando todos os mastros no mar. Fátima se agarrou a um mastro e ficou à deriva durante uma noite inteira, até desmaiar. E quando acordou, estava novamente numa praia. Na praia, olhou em volta e chorou, porque o seu destino era cruel. Não havia estabilidade alguma. Quando a felicidade chegava perto,
A infelicidade a tomava como um agarrão. Chorando, o seu soluço foi ouvido bem longe e soldados vieram. Foi aí que ela descobriu que estava na China. Agarraram-na pelos braços e levaram para o imperador. Lá ela se ajoelhou. E o imperador olhava com um certo encanto para Fátima. As pessoas cochichavam umas com as outras, até que um conselheiro se aproximou e contou a história. Dizem, lá na China, que existe uma profecia. Uma mulher estrangeira apareceria, e essa mulher saberia fazer uma tenda, e essa tenda traria grande glória para o reino chinês. Perguntaram a ela se sabia fazer a tenda, mas Fátima nunca tinha feito uma tenda. Ela sabia tecer, ela sabia fiar, ela sabia construir mastros. Mas o que é uma tenda? Uma tenda é um mastro com um tecido amarrado nas pontas. Percebendo isso, Fátima disse que sim, faria a tenda. E mandou que trouxessem cordas grossas. Lá, as cordas, elas eram feitas de pedaços de palhas. E essas cordas se desfaziam muito facilmente. Fátima então pediu algodão e fiou muitos fios, muito finos de algodão. Depois, cada fio foi trançado. Depois, cada trança foi trançada. E novamente, cada trança foi trançada, fazendo assim uma grande corda náutica. A Fátima fez a corda mais resistente que existia ali. Depois, ela pediu um grande pedaço de lona. Mas na China, eles não usavam lona, usavam cetim ou usavam seda. Fátima, então, novamente pediu fios. Depois, teceu uma grande lona. Por fim, ela pediu um mastro. Lá eles usam bambu. E o bambu se arrebenta muito fácil com o vento. Levaram-na, então, à floresta. E na floresta ela derrubou uma árvore. Lixou, invernizou e fez um grande mastro. Ergueu o mastro, encaixou a lona e amarrou-a no chão, fazendo uma gigantesca tenda. Os chineses foram à loucura. Ela fez não só uma, mas várias. O exército chinês se abrigou nessas tendas e graças a isso venceram a guerra. A Fátima foi colocada novamente à frente do imperador e perguntaram o que ela queria. E ela, que enfim entendia o seu destino e já seguia apaixonada pelo filho do imperador, pediu a mão do príncipe em casamento. E teve a mão do príncipe em casamento. Assim, um dia o príncipe virou rei e a princesa imperatriz. A imperatriz que sobreviveu a muitos naufrágios, que sobreviveu à escravidão, mas que só teve sua glória porque antes teve que aprender muita coisa. O senhor vai ser expulso. Pronto. Eu vou conseguir, eu aprendi isso no coaching. A ponte assunto. Tudo bem, Rafa? Parou? Nossa, é mesmo, é verdade, hein?
Foi providencial. Estamos só... Foi? Para lá, ainda paga essa... Conta-se que há muito tempo atrás, na China, existia um imperador. Era um imperador justo, que dedicou a sua vida inteira ao seu povo. E exatamente por ter dedicado a sua vida inteira ao povo, não se dedicou a mais nada. Não se casou, consequentemente não teve filhos. E chegando à idade idosa, o imperador se viu num dilema. Se morresse amanhã, quem herdaria o Império Chinês? Essa pergunta lhe martelou a cabeça e durante uma noite inteira ele pensou numa resposta. Mas quando o primeiro raio de sol surgiu, a resposta surgiu como uma iluminação. O imperador mandou então que os seus soldados visitassem todas as crianças da cidade e pediu que todas elas se dirigissem à cidade proibida. As crianças, seguindo o que o imperador mandou, largaram tudo o que estavam fazendo, subiram as escadarias e foram à cidade proibida. E lá se posicionaram à frente do palácio, esperando o imperador. O imperador saiu pela porta principal. Atrás dele vieram vários homens que traziam sacos imensos. O imperador contou todo o seu drama, falou sobre a ausência do príncipe imperial e disse que cada criança receberia um punhado de sementes. Teria 1 ano para cultivá-las. Depois de 1 ano, cada uma deveria levar a sua planta. E a planta mais bela e vistosa venceria. Aquele que vencesse herdaria o Império Chinês. As crianças ficaram todas muito animadas, porque tinham a possibilidade de virar príncipes, mas em especial existia um menininho, pequenininho, chamado Ping. Ping era filho do jardineiro imperial, tinha cultivado plantas desde pequeno e ficou animadíssimo. Colocou as 2 mãozinhas uma ao lado da outra e recebeu as suas sementezinhas. Depois tapou-as e foi andando bem devagar para que o impacto dos seus passos não resultassem na quebra das sementes. Chegando em casa, colocou-as em cima da mesa, separou-as e tentou se identificá-las. Pegou um grande livro, olhou e não encontrou sementes como aquelas. Eram sementes muito especiais, mas desconhecidas. E sementes desconhecidas mereciam um tratamento que dava certo para quase tudo. Pegou um vaso, no fundo do vaso colocou pedras para não acumular água. Depois colocou uma camada de adubo, depois colocou uma camada de terra, depois colocou uma camada de palha e mais uma camada de terra. Fez um buraco bem no meio com o dedo e depositou as sementes. Tampou aquele buraquinho e colocou na sua varanda, num lugar onde batia o sol da manhã, mas apenas o sol da manhã, pois não sabia se aquelas sementes gostavam muito de sol. Ping regava 1 vez por semana e ficava lá do lado olhando. 3 meses se passaram. Quando o 3º mês se completou, Ping olhou para o vaso e nada havia germinado.
aquele tratamento não tinha funcionado. Ping então cavucou a terra, achou cada semente, lavou-as com água de rio. Depois pegou um longo vaso, um vaso para plantas que precisam de espaço para ter raízes longas. Lá dentro colocou cascalho, jogou terra vermelha adubada, fez um buraco profundo e colocou as sementes dentro deste buraco. Colocou aquele longo vaso do lado de fora, onde o sol batia bastante. Regou 2 vezes por semana, porque provavelmente aquelas sementes gostavam mais de água. E aguardou. Todos os dias olhava, abraçava, conversava. E depois de 2 meses, nada. Ping começou a ficar um pouco preocupado, porque as 2 fórmulas funcionavam para a maioria das plantas. Cavucou a terra, tirou as sementes, lavou-as em água corrente. Depois pegou um vaso bem baixinho, dentro colocou o musgo e colocou as sementes espaçadas, porque provavelmente elas não gostavam de estar todas juntas. Dali, daquele vaso de bonsai, o musgo ficava úmido. Colocou-os dentro da sala onde o sol não batia, mas a claridade era constante. Olhava. Após o almoço, olhava. Após o jantar, olhava. Quando acordava, olhava. Antes de dormir, olhava. Mais 3 meses se passaram. Foi aí que no meio do musgo, o Ping viu aquela semente que não germinava. Desolado, Ping retirou as sementes do musgo. Foi para fora, onde ficava o grande jardim da sua casa. E lá as plantas nasciam como queriam, assim como as ervas. Ping achou um cantinho bom, retirou o gramado e as ervas daninhas. Não adubou, nem molhou, apenas jogou. Permitiu que aquelas sementes ficassem ao ar livre. O sol batia quando queria e iluminava. A chuva regava quando queria. O vento acarinhava. Ping nem mais se atrevia a olhar. E 4 meses se passaram. Mas quando Ping foi verificar o que havia no jardim, como a natureza havia agido, ele olhou para o canto onde tinha plantado aquelas sementes, e o que havia lá? Nada, apenas terra. Ping pegou aquelas sementezinhas da terra e jogou-as dentro de um potinho bem pequenininho. Lá, largou-as em cima da mesa e chorou. O seu pai, que passava por ali, percebeu a tristeza do filho e se sentou bem à frente dele na mesa. Olhou nos seus olhos. E sábio como era, ouviu as lamentações do filho. Depois, disse que Ping não era culpado. Ele havia plantado, ele havia regado, ele deu amor, ele mudou de terra, ele tentou o que podia. E se aquele era o melhor, nada, o melhor deveria ser apresentado ao imperador. Ping ficou atormentado com as palavras do pai. Guardou aquele vasinho debaixo da cama. Mas quando 1 ano se completou, as palavras de seu pai
martelavam a sua cabeça. Ping pegou o seu potinho e se dirigiu à cidade proibida. Chegando lá, ele viu seus colegas, outras crianças. Havia uma menina que tinha uma pequena roseira e eram rosas pequenininhas, lindas. Havia um menino que tinha uma orquídea com uma flor tão grande, mas tão grande, que a flor era maior do que todas as folhas. O outro tinha uma açucena com um vermelho tão forte que até doía os olhos de olhar. As crianças viam Ping passar entre elas com aquele potinho vazio e olhavam com um sorriso no canto do olho. Elas se posicionaram uma ao lado da outra na frente do palácio. E quando o imperador saiu, ele passou pelas plantas. Ele coçou a sua longa barba branca e acenava que sim com a cabeça, sempre olhando a planta e os olhos de quem a trazia. Às vezes a cheirava. Mas quando chegou perto de Ping, o seu semblante, que parecia muito sereno, se fechou. Os cantos da boca desceram. Ping se ajoelhou e esticou seu potinho para cima pedindo desculpa ao imperador. O imperador apontou para o pote de Ping. Depois apontou para todas as outras crianças e disse: "Eis aqui o príncipe regente." Depois explicou: "A semente que dei a vocês eram queimadas. Nunca nenhuma planta germinaria. No entanto, todos trouxeram plantas lindas, menos este garotinho chamado Ping, que trouxe um pote vazio." Ping se levantou e as outras crianças se ajoelharam. Depois festejaram. Ping foi morar com sua família no palácio. Um dia, como era previsto, o imperador morreu e Ping assumiu seu lugar. Dizem que de todos os imperadores ele foi o mais sábio e o mais justo. Sempre dava a sua verdade, sendo ela uma verdade belíssima, ou sendo ela nada, como um pote vazio. Aí pode voltar? Fala. Dá um negócio de água aí pra fazer o som de água da chuva. Né? Não, o outro. É, isso aqui pode ser o som.